Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo então nós vamos falar sobre os cuidados aí da digestão anaeróbica. Aproveitando aqui também, né, eu tinha mencionado aqui, vamos ver alguns momentos aí falando também em digestão anaeróbia. Também tem um fator também, pode ser utilizado também para aeróbia também, né? Mas é quando o que é a digestão, né? Quando você tem então a conversão, a degradação aí de compostos, aí tem até os compostos mais simples, fala de digestores, né? Às vezes usa esse termo de digestores anaeróbios. Bom, vou falar aqui um pouco aqui dos fatores importantes, né, para a digestão anaeróbia. Então, sendo realizados por micro-organismos, entre os fatores importantes que a gente tem, vai ser a temperatura. Tanto é que a gente tem que digestores anaeróbios, aí, vocês vão ver até na bibliografia falando aí que são mais indicados, aí, são amplamente utilizados, né, em países tropicais, que são países que têm temperaturas mais elevadas, né, e isso favorece então o metabolismo aí dos micro-organismos. Não é uma exclusividade, né, também é possível também você ter digestores anaeróbios em locais frios, né, e aí assim, mas aí no caso o que é importante é nesse caso você ter o aquecimento dos digestores. Inclusive pode ser feito até com o próprio biogás produzido. Outra coisa importante aí também, né, tem a ver com os nutrientes, né? Isso aí são seres vivos, né? Como tal, aí a gente tem que sempre ter uma relação aí importante de nutrientes, assim como o ser humano, as bactérias, arqueias, aí elas estão umas relações aí para você ter aí ocorre efetivamente esses metabolismos que elas realizam. Então, você precisa de carboidratos, você precisa de nitrogênio, você precisa de fósforo, né? Porque o nitrogênio, fósforo, enxofre, aí, eles vão fazer parte aí das proteínas, do material celular, do DNA, do arsenal todo metabólico lá das células. Os micronutrientes também vão ter relação aí com as enzimas, e aí por isso que então, você tem essa relação aí mínima aí, então, de carga orgânica lá, então DQO, nitrogênio, fósforo, né, que é essa proporção aqui 5:1. E você tem a presença aí dos macronutrientes, como o próprio nome diz macro, então em maior quantidade, né? E os micronutrientes que são pequenas quantidades aí. E também se não tiver nada, também você não vai não tem aí a ocorrência aí também dos processos. Por exemplo, o esgoto doméstico, ali você atende aí com essas relações de nutrientes, né? Mas aí é importante a gente ter essas relações aqui em mente, né? Porque eventualmente você pode ter algum efluente específico que seja deficitário em alguns desses macro ou micronutrientes. E aí vai ser necessário, né? Então, a adição lá de micronutrientes para que possa ser viabilizado o tratamento biológico, se for o tratamento biológico mais indicado. Inclusive até você tem empresas aí que fornecem essas soluções de micronutrientes para o tratamento. Bom, aí outra coisa que é importante aqui é em relação também à capacidade deles lidarem com cargas tóxicas, né? Também sobrecargas orgânicas, só que a questão de sobrecarga orgânica eu vou estar falando aqui mais à frente, né? Mas aí cargas tóxicas, então lidar com elementos tóxicos, né? É um tanto quanto limitado, porque acho que é o próximo slide aí, a gente vai ver que na condição anaeróbica você tem muitos fatores que podem inibir a atividade. E outro fator importante também vai ser a sobrecarga hidráulica. E aí tem a ver com a questão de retenção celular, que se você tiver um aumento de vazão, você aumenta as velocidades de passagem, né, horizontal ou tensional, e aí você tem a perda de matérias celulares e aí consequentemente a retenção celular diminui, né? Bom, aqui então os inibidores, né, então, da digestão anaeróbica. A gente vai ter que, assim, a gente tem vários grupos microbianos envolvidos, né? Então você tem aqui as que fazem a acidogênese, a cetogênese, a hidrólise, né? E a metanogênese. O principal grupo mais suscetível aí à inibição são as metanogênicas,
também é um certo cuidado com as acidogênicas, mas o principal mesmo são as metanogênicas, as arqueias metanogênicas. As arqueias metanogênicas, inclusive, elas são anaeróbias estritas, então não pode ter uma nesga de oxigênio, porque senão elas não sobrevivem. Né? Elas vão atuar num pH bem restrito, de 6,5 e 8. Elas são inibidas por detergentes em altas concentrações, né? Lida muito bem com os metais pesados, nem com amônio, nem com sulfeto dissolvido. Então, na digestão anaeróbica, a gente também tem que ficar atento, né? Para o esgoto sanitário, a maior parte desses itens aqui não chegam a ser, pelo menos, de grande risco, né? A maior parte deles aqui. Amônia, lá então a gente vai ter essas inibições em concentrações de 1.700, a partir de 1.700, 1.800, né, para amônia total, para amônia livre a partir de 100 mg por litro. Está relacionado com a forma da amônia. Né? Sulfeto dissolvido de 100 a 800 mg por litro. Em relação ao sulfeto, na realidade o maior problema não é o sulfeto em si, mas na realidade é a competição pelo substrato. Né? Porque no caso, se vocês lembrarem ali na aula de redução de sulfato, o doador de elétrons ali, doador de elétrons no caso, ele vai ser o que? Vai ser o acetato, né? Pode ser também o lactato, mas são ambos o que? São ambos substratos também para a metanogênese. O acetato lá é o de onde vem os 70% da produção do metano, né? Então, se você começa a ter uma atividade muito sulfato, a redução do sulfato ele compete com as metanogênicas pelo mesmo substrato que o acetato. E aí tem outras coisas que nem as redutoras de sulfato, elas são muito mais versáteis e resistentes, né? Então acaba que nisso daí, se tiver uma proporção muito alta de sulfato, prevaleça então a redução de sulfato sobre as metanogênicas. E aí você vai ter menos então acetato para ser convertido em metano. Metais pesados, então, como eu falei, está inibindo aí as metanogênicas. Surfactantes aí, falei, assim, é presente em esgotos domésticos, né? As concentrações não são tão elevadas a ponto de inibir fortemente a digestão anaeróbica. Mas, em certa medida, ele perde um pouco de capacidade, sim, na presença de surfactantes, que, enfim, né, são compostos aí bastante presentes aí no esgoto doméstico. Então, esse é o que o benzeno linear sulfonado, né, o LAS, né? Se vocês olharem na composição aí do sabão em pó para lavagem de roupa ou o detergente, né, líquido para cozinha, né, vocês vão ver que está lá esse o benzeno linear sulfonado. Muito bem. Aí, como eu havia falado aqui, né, o pH, né, de que ótimo então para as metanogêneses vai ser entre 6,5 e 8, né, 8,2, né. É importante aqui a gente ter tá nessa faixa de pH ótimo, né, de preferência até o valor próximo do neutro, e você tem um ganho de eficiência de conversão, né, para metano, né. Fora dessa faixa você vai ter inibição, né, as metanogêneses não vão conseguir atuar. Ao mesmo tempo, né, é importante lembrar também que nas reações aqui de conversão da matéria orgânica, né, a gente tem aqui reação de hidrólise, acidogênese, acetogênese e metanogênese. Como eu falei, o pH não pode estar muito baixo, mas vocês vão ver aqui, ó, hidrólise tudo bem, né, mas aqui você tem aqui acidogênese. Então vai formar ácidos graxos, mais ácidos graxos, cetogênese. Então você tem aqui formação de ácidos que vão tender aqui a baixar o pH. Tudo bem, né, que a reação de metanogênese ela volta a reequilibrar, né, mas você tem muitas coisas aí que estão, CO2, os ácidos graxos voláteis, eles vão baixar o pH lá do meio, enquanto que a formação de nitrogênio amoniacal pela reação de hidrólise, né, e a formação de sulfeto pela redução do sulfato são reações que aumentam o pH. Então, no balanço geral, mais se perde do que ganha em pH, né?
digestão anaeróbica. Depende um pouco como é que estão as condições, né? Mas usualmente é mais frequente a gente ter mais consumo de alcalinidade, que é a alcalinidade aqui, né? Capacidade então de neutralizar esses ácidos mais fracos. Então, como eu falei, a acidogênese ela contribui para a redução da alcalinidade, e aí você tem que equilibrar então a acidogênese e metanogênese para manter o pH neutro. É importante aí que você tenha também no seu próprio efluente uma certa capacidade de tamponagem, então certa alcalinidade, para também compensar também esse desbalance aí que vai ocorrer. E aqui, né, finalmente a gente tem a sobrecarga orgânica, né? O que vai ser a sobrecarga orgânica? Sobrecarga orgânica é quando você eventualmente, né, ou seja pela variação normal mesmo da produção do efluente, ou você tem alguma descarga pontual na sua rede de esgotos, né? Ou como falei, né, sei lá, no esgoto industrial, você no processo você tem um dado momento que você lava um tanque ali que estava cheio de matéria orgânica lá, sei lá, um tanque que estava cheio de melaço ali. Então, nesse momento aí você vai jogar um pico de elevada carga orgânica, né? Então, enfim, né? Esses dados momentos aí que você tem esses saltos bruscos, né, de matéria orgânica, carga orgânica que chega até o tratamento biológico, o que vai acontecer dentro lá do sistema reator biológico? Lembrando aqui, você tem aqui todas essas reações, você vai aumentar aqui a carga orgânica, você vai ter aumenta lá, você tem hidrólise, aumenta a hidrólise, vai aumentar aqui os aminoácidos, açúcares, ácidos graxos, aumenta a acidogênese, vai aumentar os ácidos, aumenta a cetogênese e aí depois aumenta a metanogênese. Então, é uma sequência aqui de você vai começar a produzir muitos aminoácidos, esses aminoácidos e ácidos graxos vão ser consumidos pelas acidogênicas para virar ácidos voláteis, mais ácidos voláteis até o acetato. E aí os metanogênicos vão consumir então esse produto aqui para produzir o metano. Então isso aqui numa condição de equilíbrio, né? O porém é que o seguinte, as metanogênicas têm uma velocidade de crescimento. As metanogênicas elas têm uma velocidade de crescimento pouco menor do que as acidogênicas. E aí é o seguinte, se você tem um aumento, se tem um salto, na produção de carga orgânica, né, você vai ter um salto aqui no alimento das acidogênicas. As acidogênicas vão crescer, elas crescem mais rápido que as metanogênicas. Se elas crescem mais rápido aí, elas vão crescendo e vai produzindo ácido. Numa condição equilibrada, né, vamos ver aqui na condição equilibrada. Na condição equilibrada, as acidogênicas crescem, produzem ácido, as metanogênicas crescem mais devagar, mas estão em um estado mais compassado das coisas, elas conseguem consumir aí os ácidos produzidos por elas, né? E aí converter em metano, então consegue dar conta, apesar da acidogênica crescer mais rápido, né? Mas se você aumenta muito aqui a carga orgânica, aí a defasagem, né, da acidogênica para a metanogênica, ela começa a ficar mais discrepante. Então, começa o quê? Vai começar a sobrar ácido. E aí, porque as metanogênicas não compõem o crescimento, vai começar a sobrar ácido, né, porque elas não consomem. E aí o problema é que se vai sobrando ácido, ele vai acumulando. E ácido é ácido, então ele vai baixar o pH. E aí voltando aqui, né, pH ótimo para a metanogênica, 6,5, 8,2. Ou seja, se baixar o pH, vai chegar uma hora as metanogênicas que já estavam crescem mais devagar e não estavam dando conta, elas vão parar de fazer atividade metanogênica, que é a hora que o negócio dá pau. E o reator, né, a gente fala que vai literalmente para o vinagre, porque sobra o acetato aqui, né, que é cheiro de vinagre. Então, isso aqui que é o fenômeno da sobrecarga orgânica. Ideal, né, a gente ter o quê? Aumentos graduais, né, por degraus, né, de cargas orgânicas,
E se você tiver um efluente que tenha uma grande variação de carga orgânica, o importante aqui é o que? Volta lá no tratamento preliminar, né? Vocês vão ver que a gente tem o que? O tanque de equalização para amortizar cargas de poluentes. A gente usa um tanque de equalização para reduzir essa variação de carga lá, para não ter essa sobrecarga orgânica no reator. Então aqui as referências, né, gente? E é isso, gente. Então a gente se vê então nos próximos vídeos.